Graça e paz, amém, igreja? Eu não sei você, mas a vontade é de não parar de adorar o nome do Senhor. Eu não sei se você consegue sentir, mas o Espírito Santo está encontrando espaço nesse lugar. E eu peço no nome de Jesus que você não se distraia, que você continue conectado com a presença do Senhor e que você escute aquilo que Ele quer falar para você nessa tarde, amém? Aproveitando que nós estamos de pé, eu peço para que você abra a sua Bíblia em Josué 15. Josué 15, do versículo 14 ao versículo 19. Eu peço que você leia junto comigo. Tá muito calor, vou dar trabalho pro diaconato hoje com água. Tá uma bênção esse calor. Amém, igreja? Podemos ler? Fala o seguinte. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Pode sentar, igreja. Irmãos, eu perguntei ao Senhor o que Ele queria falar conosco nessa tarde. E o Senhor me levou para essa palavra. Uma palavra que Ele tinha falado comigo no ano passado. Eu acho que no meio do ano passado. E quando Ele falou comigo essa palavra, eu não tinha entendido. Não fazia muito sentido para o que eu estava vivendo naquele momento. Mas eu guardei. Eu deixei ali. E quando eu perguntei para o Senhor o que Ele queria falar conosco hoje, Ele me fez lembrar disso aqui que Ele tinha falado. E eu entendo que quando o Senhor nos entrega algo, Ele sabe o tempo e Ele sabe a hora para ser liberado. Então eu peço que no nome de Jesus, você preste atenção naquilo que o Senhor, não que eu vou falar, mas naquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. O Senhor, Ele falou muito ao meu coração antes de chegar aqui, que aqui estariam as pessoas que precisariam ouvir essa direção. Ele falou que aqui tem corações cansados, corações com dúvidas, corações frustrados, corações que, por vários motivos, até motivos válidos, desviaram um pouquinho os seus olhos do Senhor e começaram a olhar para o cenário. E hoje Ele nos fala que seco não é estéril. Você repete junto comigo? Mais forte para você tomar posse. Amém? Você já começou a entender aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração? Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele fala sobre quando aconteceu a distribuição das terras após a conquista de Canaã. O pessoal, o povo de Israel, eles conquistaram a terra de Canaã, chegaram na terra prometida, e ali começou a distribuição das terras para as tribos. Josué começou a distribuir as terras entre os povos. E em especial, essa passagem que nós lemos, fala sobre Calebe. Calebe, ele fazia parte da tribo de Judá. E uma coisa que eu achei interessante sobre Calebe. Calebe, ele não era por origem israelita. Ele recebeu a terra, ele começou a fazer parte da tribo de Judá, mas ele não tinha origem israelita. A Bíblia fala que ele era quenezeu, ele era de outro povo, de outra origem.
Mas Caleb, ele foi integrado no povo de Deus. Ele recebeu uma herança, ele foi um dos líderes. Eu não sei se vocês lembram, mas Caleb, ele foi um dos 12 espias. E ele foi um daqueles 2 que espiaram a terra e disseram que a terra era uma terra boa. E a gente vê que Caleb, ele foi enxertado no povo de Deus. E ele recebeu essa herança. Uma coisa interessante é que a tribo de Judá, ela era uma tribo em que eles iam sempre à frente. A tribo de Judá era um povo designado, eles recebiam o território conforme o seu chamado. Então, o povo de Judá, eles iam à frente das batalhas, eles iam conquistar povos, eles iam conquistar territórios, era uma tribo de governo, era uma tribo de combate. Então, a gente vê que a tribo de Judá, eles não recebiam territórios fáceis. Eles não recebiam territórios simples, eles recebiam territórios a serem conquistados. E foi o que aconteceu aqui. E o Senhor, ele começou a me lembrar que aquele povo, ele entendeu a sua identidade. A gente vê que nesse livro, se você for ler uns capítulos antes, Josué, ele pediu a terra de Hebrom, que era uma terra difícil, uma terra de muralhas, de fortalezas, de gigantes. E ele fez, olha, me dá aqueles montes, eu sei que o Senhor é comigo. E isso me fez entender que aquele homem, ele caminhava conforme aquilo que o Senhor entregou para ele. E o Senhor me fez lembrar algo. Nós, por origem, não éramos povo escolhido de Deus. Mas assim como Caleb foi enxertado no povo de Deus, por aliança, por adoção, nós também fomos. Nós fomos enxertados na família de Cristo, através do sacrifício de Jesus, através de aliança, através de adoção. Mas muitas vezes nós queremos participar da glória de Cristo, mas nós não queremos participar do seu sofrimento. Foi uma coisa que o Senhor falou muito forte ao meu coração. O povo de Judá, a tribo de Judá, eles não se espantavam quando recebiam desafios. Era tão comum para eles, a identidade deles, o chamado deles, era tão forte, era tão firme, que eles falavam assim, não, se eu recebi esse desafio, é porque o Senhor sabe que eu vou conseguir avançar, que eu vou conseguir conquistar. Era o papel deles. E nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Então, o enxerto na família de Cristo, ele nos dá uma participação total. Não é só da glória do Senhor, mas é também dos seus sofrimentos. Mas a gente esquece dessa parte. E eu falo isso porque durante esses dias eu estava pensando, conversando umas coisas com o Senhor. E a gente não quer sofrer, né? A gente não quer sentir dor, a gente não quer sentir incômodo. A gente diz, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu aceito o teu chamado sobre a minha vida. Mas quando nós falamos isso para Ele, nós falamos, Senhor, nós também queremos participar dos teus sofrimentos. E Caleb, ele entendeu isso de uma forma maravilhosa. E o Senhor nos chama a entender isso também. Lá em Romanos 8,17, fala o seguinte, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós somos co-herdeiros. Caleb recebeu uma herança. Nós também recebemos uma herança. E essa herança não nos isenta de desafio. Essa herança não nos isenta de dias difíceis. Talvez se você está aqui com o seu coração muito pesado. Se você está aqui com muita dúvida, com muita insegurança. Esses dias eu fiquei perguntando uma coisa ao Senhor. Senhor, será que eu entendi errado? E o Senhor disse, não, você está querendo entender errado. Porque quando eu chamo os meus filhos eles participam do meu sofrimento. Os meus filhos, eles também precisam esperar. Os meus filhos também têm dias difíceis. A palavra dele nos falou. Então, se você está aqui nessa noite, entenda que muitas vezes os nossos desertos não são apenas provação, mas são territórios que o Senhor te dá para conquistar. E durante a conquista desse território, o Senhor ele vai trabalhando em mim e Ele vai trabalhando em você. Se você parar para pensar, se você olhar os anos anteriores da tua vida, quantas e quantas vezes você passou por coisas que você disse, Senhor, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. Senhor, eu acho que isso é demais para mim. E se você olhar para você hoje,
o Senhor te deu estrutura para você aguentar os novos desafios. Talvez se você não tivesse passado problemas anteriores, os problemas de hoje você não ia dar conta porque você não tinha estrutura. Então nós precisamos entender algo, irmãos. O deserto, a terra difícil, o território a se conquistar, não é abandono do Senhor. Por mais que muitas vezes a gente se sinta dessa forma, mas não é abandono do Senhor. É Ele preparando a minha e a sua estrutura. E ainda no deserto, Ele diz que nós podemos florescer, amém? Você acredita nisso? Amém. Tome posse, irmão, é a palavra do Senhor para a sua vida, amém? 1 Pedro 4,14 vai nos falar o seguinte: alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegrei exultando. Você já está entendendo o que o Senhor está falando com você, amém, igreja? Caleb, ele herdou Hebrom. Hebrom era um lugar de muitos gigantes, muitas fortalezas, muitas montanhas. Era um solo incerto, era inseguro. Hebrom era uma terra em que existia muita resistência. E isso testa a nossa resistência espiritual também. Mas Hebrom também era um lugar de governo, um lugar de conquista, um lugar alto. E Caleb, ele pediu aquela terra. Ele pediu para conquistar aquele lugar. Mas sabe o que vejo interessante nessa história? Que Caleb conquistou Hebrom e sua filha pediu uma terra, né? Ele deu uma terra para sua filha. Ela casou e é comum naquele costume em que eles recebessem um dote, um pedaço de terra. E ele deu para sua filha uma terra. Deu para Axa uma terra seca. Essa terra não foi Hebrom. Essa terra ela foi o Neguebe. E o que eu acho interessante, irmãos, é que o Neguebe ele era próximo a Hebrom, mas ele era bem diferente. Hebrom era um lugar alto, era um lugar de muitas montanhas. Já o Neguebe era um lugar muito seco, era um lugar semidesértico. Era uma terra difícil e a gente sabe que as pessoas viviam do cultivo da terra naquele tempo. E você pode parar para pensar, ele conquistou Hebrom, Axa ainda estava com ele, pôde viver um pouco da terra de Hebrom, e depois ela casou e passou a viver Neguebe. Então você pode pensar, Hebrom, apesar de ser uma terra difícil, era uma terra de governo e uma terra de conquista. Aí você pensa, lutamos, vencemos, conseguimos o Hebrom, agora nós vamos respirar. Aí o que é que o Senhor faz? Ele nos entrega o Neguebe. Ele nos entrega a terra seca. E eu não sei se você iniciou o ano dessa forma, mas eu iniciei o ano assim, desesperadamente no meu quarto. Senhor, os últimos anos foram tão difíceis e esse ano já começou difícil. E o Senhor me levou para essa palavra. Você venceu Hebrom para aprender a permanecer no Neguebe. E é isso que o Senhor está falando para você hoje. A nossa caminhada com Cristo, ela vai ter processos e processos. Ela vai ter desafios. Ela vai ter momentos. E em cada etapa da nossa vida com o Senhor, nós vamos ter uma nova estrutura e uma revelação nova do Senhor com as nossas vidas. Então, se você conquistou Hebrom, você venceu os últimos anos. Você venceu o inimigo ali declarado. Mas agora o Senhor te trouxe para a terra seca, para a terra do Neguebe. Mas essa terra, ela não é estéril. Ela é seca, mas ela não é estéril. E você vai entender o que o Senhor vai falar com você. Então o Senhor, igreja, Ele deu resistência no Hebrom. Ele deu força, Ele deu uma nova estrutura. E Ele agora confia um novo território. Ele confia o Neguebe. O interessante é que a tribo de Judá, Axa, filha de Caleb, também fazia parte da tribo de Judá, significa louvor, aqueles que louvavam. Hoje nós louvamos aqui ao Senhor, amém? Nós cantamos com muito louvor. E eu sei que nem todo mundo está muito bem hoje aqui, mas você louvou ao Senhor. Talvez você não tenha percebido o que você pode ter quebrado no mundo espiritual com o teu louvor. Mas na terra seca, você adorou ao Senhor. Na terra seca, você louvou ao Senhor.
E é isso que o Senhor nos ensina na caminhada com Ele, para que os nossos olhos estejam fixos nele. Porque se nós formos olhar para as montanhas, se nós formos olhar para as fortalezas, nós vamos parar. Se nós formos olhar para a condição da terra, se nós formos olhar para a terra árida, nós vamos parar. Mas se o nosso coração estiver no Senhor, se os nossos ouvidos estiverem atentos à voz dEle, nós vamos florescer no deserto. E o Negueb, irmãos, não é terra para morar, não, é terra de passagem. Então, que no nome de Jesus, você entenda que se você está vivendo uma terra de sequidão hoje, uma terra árida, o Senhor vai te fazer florescer nessa terra. Ele vai te mostrar que você não depende do ambiente, que você não depende de pessoas, que você não depende da chuva, você depende dEle. E é só nesses lugares que o Senhor passa a nos ensinar que nós precisamos dEle. Igreja, uma igreja que permanece só no Hebron, depois de conquistar, ela acaba se sentindo muito autossuficiente. Então o Senhor nos coloca no Negueb, para a gente aprender que a nossa autossuficiência de nada vale. Nós precisamos depender, nós precisamos permanecer, nós precisamos confiar no Senhor. E eu não sei como seu coração se encontra aqui hoje. No Hebron, os inimigos eles eram bem declarados, era nítido. Montanhas, fortalezas, gigantes, espada, guerra. A gente sabia com o que estava lutando. Já no Negueb, os nossos inimigos eles são silenciosos. É o desânimo, é o medo, é a incerteza, é a dúvida, é a frustração, é a tristeza. Não é mais fácil nós lutarmos com aquilo que está visível aos nossos olhos? Porque a gente consegue até pedir uma ajuda, né? Bora lá, pastora Priscila, pega a tua espada e vamos ali. Mas quando é dentro de nós, quando é dentro do nosso coração, quando vem o medo, quando vem a incerteza, quando você não consegue acreditar na palavra que o Senhor liberou para a sua vida, é uma guerra e tanto, né? Por isso o Senhor te chama a permanecer. O Senhor te chama a permanecer nessa terra árida. Porque Ele tem promessa, Ele tem fontes, amém? Você vai clamar por fontes nessa tarde? Se você crê, igreja, você clame por fontes. Porque o Senhor, Ele falou que Ele vai derramar fontes sobre as nossas vidas. Então, se você veio nesse lugar, não saia daqui sem receber aquilo que o Senhor preparou para você nessa tarde. Hebron, Deus trata a nossa autoridade, o governo, o legado. O Hebron, ele fala de estrutura, de influência. Mas o Negueb, ele fala de oração, de silêncio, de intercessão, de fidelidade. E o Senhor está nos chamando para esse lugar, igreja. Um lugar onde os barulhos precisam ser silenciados. Onde o Senhor precisa estar no seu trono. Onde nós precisamos orar. Onde nós precisamos nos colocar na presença dEle. Onde nós precisamos voltar ao princípio. O princípio do primeiro amor. O princípio da sua presença. Onde nós precisamos voltar a caminhar sobre a palavra que Ele liberou sobre nós. Queria que você respondesse para você mesmo. Quantas vezes, só no início desse ano, você já esqueceu das palavras que o Senhor derramou sobre a sua vida? Quantas vezes você duvidou? Quantas vezes você chorou e disse, Senhor, eu acho que eu entendi errado. Eu acho que eu fiz tudo errado. Senhor, eu acho que o Senhor não está comigo. E agora, Pai, o que é que eu faço? E Ele está falando para você que Ele te entregou sim o Negueb, mas você não está só. Ele te falou sim que no Negueb Ele alinha o nosso coração. Ele alinha a nossa sensibilidade. Ele ensina a pedir o que realmente importa. E Ele nos ensina também a fixar os nossos olhos nele. Não é no cenário, não é na provisão de homens, é no Senhor. Amém, igreja? Você entende que nesse início de ano, o Senhor Ele está alinhando o nosso coração. Ele está alinhando a nossa visão nele. E quem estiver entendendo aquilo que o Senhor está fazendo, sem dúvida alguma, vai receber do Senhor o refrigério sobre essa terra seca. Irmãos, Axa recebeu Negueb. Negueb, ela era uma terra seca, e no hebraico significa seco, então o nome já faz jus ao lugar.
É uma região de um clima muito extremo. Era muito quente, as chuvas são muito escassas, o relevo é acidentado, é até difícil caminhar sobre ela, precisa de muita atenção. O chão é duro, o chão é rachado. Mas uma coisa que eu achei interessante, as noites, elas são bem frescas. E ainda nessa terra existe vegetação. Mas essas vegetações, elas não crescem por acaso. Digamos que ela cresce por discernimento. E por quê? Essas vegetações, elas se acumulam onde tem água. Elas sabem que no deserto elas podem florescer, elas podem viver e elas correm para onde tem água. Elas entendem que elas precisam se concentrar ali, onde existem fontes. Porque o Negueb, ele não tem ausência de vida. Ele é um lugar onde se aprende a viver da fonte certa. Como não tem chuvas recorrentes, como não tem rios, os rios são secos, a vegetação ela corre para as fontes certas. E o Senhor pergunta a mim e pergunta a você, quais são as fontes? Qual é a fonte que nós temos recorrido? Quem é a nossa fonte, igreja? Quem é a nossa fonte? Jesus, Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa água. Ele é o que nos traz vida. E nós recorremos a tantas fontes. Nós recorremos a tantos homens. Nós recorremos ao braço falho do homem. Eu posso falhar, você pode falhar. E nós temos uma fonte inesgotável, disponível para mim e para você. E assim como no Negueb, essas vegetações, elas eram inteligentes, que nós sejamos inteligentes também, igreja. Que nós venhamos recorrer para a fonte que é o Senhor. Lá em Jeremias 2,13 diz o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo, e assim me deixaram. Deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Cisternas dependem de chuva. Cisternas dependem de homens. E se forem rotas, a água nem vai ficar, ela vai vazar. Então o Senhor está nos chamando a abandonar essas cisternas e a buscar a fonte que é o Senhor. Lá em Jeremias 17 ainda diz o seguinte: assim diz o Senhor. Preste atenção, igreja, nessa palavra. Jeremias 17. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. O Senhor, Ele nos fala hoje, para mim, para você, que se os nossos olhos estiverem no homem, que se nossa confiança estiver no braço que pode falhar, nós seremos como aqueles que habitam no deserto, como aqueles que não veem quando o bem chega, como aqueles que não veem o Senhor agir, como aqueles que não sentem a mão do Senhor agindo, porque os nossos olhos não estão nele. E o Senhor ainda fala aqui nesse texto que o calor vai vir, a sequidão, o ano da sequidão vai vir. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que a sua esperança é o Senhor, ele será como a árvore plantada junto às águas. Essas árvores que são plantadas junto às águas, elas têm raízes bem longas, bem firmadas, para poder se alimentar da fonte certa. Então que você faça dessa sequidão que você vive hoje, desse deserto que você vive hoje, uma oportunidade das tuas raízes se alongarem, das tuas raízes fincarem no solo certo e absorver a fonte que é o Senhor. Para que no ano da sequidão,
você não se desespere, você não se perturbe e que você continue dando fruto na estação certa, amém? Você entende, igreja, que vai ter estações que nós não vamos dar frutos e tá tudo bem. As nossas raízes precisam estar fincadas no Senhor. Vai ter tempos em que as nossas estações serão de folhas secas, serão sem folhas, serão sem flores, serão floridas, serão com frutos frondosos. Mas o importante é que em cada estação o nosso coração esteja na fonte, que é o Senhor. O Senhor, Ele não te pede para frutificar o tempo inteiro, mas Ele te pede para permanecer na fonte. Se você permanecer na fonte, com ou sem fruto, com ou sem folhas, o tronco ele não vai morrer. E ainda que morra, há esperança. A palavra fala que há esperança. Como árvore brotada, há esperança. Então ainda dá tempo de voltar para a fonte, igreja. Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? E sabe uma coisa interessante? No ano da sequidão, fala que nós ainda vamos dar frutos. E as pressões, elas liberam essência. As pressões, elas deixam claro aquilo que está dentro de nós, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração. E esses dias, eu recebi algo de alguém, e essa pessoa me falou assim, que as tuas dores têm um cheiro de Cristo. E isso me pegou, assim, de uma forma... As nossas dores precisam ter cheiro de Cristo. Porque nós somos participantes do sofrimento dele. Assim como Caleb não recebeu uma terra sem desafios, nós não recebemos um evangelho sem cruz. As nossas dores, ela tem cheiro de Cristo. As nossas dores podem ser usadas para que outras pessoas alcancem o Senhor. E o Senhor te trouxe para esse lugar para te lembrar isso, igreja. Que você não está só, que a sequidão faz parte, que a herança existe, o desafio também. E que até as tuas dores precisam ter cheiro de Cristo. Então hoje, ressignifique essas dores. Ressignifique aquilo que você está sentindo. Ressignifique esse peso. Entenda que em tudo e em todas as coisas, se as suas raízes estiverem na fonte, o Senhor será glorificado. E você florescerá no deserto. Amém? Irmãos, o Negueb, ele não é apenas um lugar. Ele também é uma estação. E você pode estar no Negueb hoje. Você pode estar se perguntando, será que eu estou no Negueb? Mas eu gostaria que você se fizesse as seguintes perguntas. Como eu tenho me comportado nele? Será que eu tenho reclamado da sequidão ou eu tenho buscado a fonte? Será que eu tenho amaldiçoado a terra ou eu tenho pedido fontes de água? Será que eu tenho desistido ou aprendido a permanecer? O Negueb, ele é seco, mas ele não é estéril. E sabe o interessante? Existem as correntes do Negueb. Quando eu comecei a ler sobre isso, olha como o nosso Deus é incrível. Naquela terra seca, em rios secos, o Senhor preparou correntes de água naquele lugar. E olha como são as características das correntes de água desse lugar. Elas surgem de repente. Elas não seguem um calendário. Elas têm uma origem imprevisível e rápida. E elas começam em regiões mais altas. Então o povo ele não consegue ver a chuva. De repente a chuva vem e inunda. Nós muitas vezes não conseguimos ver o agir do Senhor. Nós estamos aqui muitas vezes desacreditados, com o coração em pedaços. E o Senhor já está movendo tudo. O Senhor já está preparando a chuva para as correntes descerem. E nós não vamos perceber se o nosso coração não estiver nele. No Negueb, a resposta, ela chega de repente. Muitas vezes nós falamos assim, né? Foi o de repente de Deus. E mesmo que demore, é o de repente do Senhor, porque muitas vezes Ele não nos avisa. Na verdade, Ele nunca nos avisa. Ele só vem e faz. Então, igreja, coloca o seu coração no de repente do Senhor. Mesmo no Negueb, a corrente pode vir. E ela vem sem avisar. Ela vem e simplesmente ela inunda. E que o nosso coração e esse lugar esteja preparado para as correntes do Senhor, amém?
E quando essas correntes vêm, elas mudam a paisagem. Ela transforma de deserto para um jardim, uma vegetação. Tem flores, floresce no deserto. E muitas dessas sementes estavam adormecidas, por anos. Mas quando as águas vieram, elas começaram a florescer. Você pode estar nesse lugar aqui com promessas adormecidas, com um chamado adormecido, com uma fé adormecida. Mas quando as correntes de água vêm, elas começam a florescer. Então não desacredite desse Deus. Não desacredite desse Deus que manda correntes de água no Negueb. Não desacredite desse Deus que eu e você servimos. Ele fez no tempo da Bíblia e Ele continua fazendo. Mas Ele precisa encontrar em nós fé e permanência. Então se você veio para esse lugar querendo parar, se você disse, Senhor, fala comigo, Ele está falando, não é para você parar. Ele está falando que é para você permanecer. E que ainda no deserto existem correntes de água. E essa corrente de água, ela vem de uma forma imprevisível e com muito poder. Eu estava lendo que quando essas correntes inundam esse deserto, eles até param estradas. Eles mudam rotas. Quando o Senhor vem com as suas águas, Ele muda a agenda. Ele muda a rota. Ele muda os nossos planos. Ele muda aquilo que nós achávamos que era o correto. Ele muda o percurso. Mas Ele começa a mover com as suas águas. E nós precisamos querer o poder do Senhor sobre as nossas vidas. A água do Espírito sobre este lugar. Sobre o meu e sobre o seu coração. E o interessante, irmãos, é que quando essas águas desciam das montanhas que invadiam o deserto, depois que inundava o lugar, elas escorriam para o Mar Morto. Tinha um destino. Ia para o Mar Morto. E as águas do Senhor, ela sabe o destino que ela quer encontrar. Ela sabe o endereço que ela quer encontrar. Ela sabe aquele lugar morto que ela precisa desaguar para que tenha vida. Lá em Salmos 126:4, o povo quando saiu do exílio, eles falavam, Senhor, nos restaura como as correntes do Negueb. Aquele povo conhecia o Negueb, conheciam as correntes, e eles clamavam, Senhor, como aquelas correntes repentinas, como aquelas correntes poderosas, como aquelas correntes que mudam o cenário, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas. E o Senhor hoje espera que eu e você, assim como o Axa pediu fontes, nós venhamos pedir essas águas. Amém, igreja? Você está comigo? E ainda nesses salmos, eles continuam falando que aqueles que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Eu tomei posse dessa palavra. Eu não sei você, mas eu estou caminhando e chorando. Eu estou levando a semente do Senhor chorando. Mas a palavra do Senhor nos fala que nós vamos voltar e colher com alegria. Você pode estar nesse lugar aqui sem forças hoje, se sentindo sem direção. Mas o Espírito Santo, Ele está falando para você, olha, permanece. Planta mesmo chorando. É fácil para nós plantar num solo fértil, é muito bom. Quando tudo está funcionando, quando tudo está ok, quando tudo está bom, quando tudo nos dá aquela força para acreditar. É fácil, é bom. Mas agora o Senhor nos chama a plantar, chorando, mas dando a promessa que nós vamos colher sorrindo. Há momentos da nossa vida, irmãos, que parece que nós estamos vivendo Negueb, que nós estamos vivendo uma sequidão, mas existe uma promessa para nós. Nós vamos continuar plantando, chorando. Nós vamos continuar levando a preciosa semente. E o incrível é que Paulo fala em Gálatas que a semente é Cristo. Nós vamos continuar carregando essa semente, ainda que nós venhamos chorar, porque o Senhor lhe preparou um lugar maravilhoso para nós. E ainda aqui nessa terra, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Se nós estamos aqui, é graça do Senhor. Então, ainda que você chore, ainda que você esteja chorando, permaneça, porque o Negueb não é um erro no caminho, é um território a ser conquistado também. Amém, igreja? E eu já estou pertinho de acabar,
Mas olhando para a vida de Axa, olhando para a vida dela, nós podemos ver que ela teve alguns posicionamentos. A primeira coisa foi que Axa, ela olhou para a terra e ela se posicionou. Ela fez, olha, ela poderia ter trazido uma raiz de amargura para o seu coração. Ela poderia ter trazido uma raiz de amargura para o seu esposo. Ela poderia ter criado uma situação com seu pai, porque ela recebeu uma terra seca. Mas ela chegou para o pai e ela se posicionou. E o Senhor, Ele age sim, com a sua vontade soberana. Mas Ele também reage às nossas ações. Olha a palavra do Senhor. Clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. Os que me amam, ação, eu amo, reação. E os que de madrugada me buscam, ação, me acharão, reação. Pedi, ação, e dá-se-vos-á, reação. Chegai-vos a Deus, ação, e Ele se achegará a vós, reação. Igreja, Axa, ela nos ensina que nós não vamos romantizar a nossa terra seca. Nós não vamos romantizar a sequidão. O Senhor nos chama a nos levantar e a reagir e a agir para que o Senhor também se levante do seu trono. O Senhor já falou que tem fontes disponíveis, mas essas fontes sou eu e você que vai ter que pedir. Você está disposto? Você está disposto? Amém. Axa, ela nos ensina que fé também requer uma atitude. Então vamos colocar a nossa fé em prática. Vamos lembrar de todas as palavras que o Senhor já nos entregou. E é a hora, quando a gente vê o cenário nada favorável, é a hora da gente caminhar sobre essa palavra. Axa também discerniu o tempo, irmãos. E é algo muito importante para nós. Nós precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Nós precisamos entender aquilo que é para essa estação. Eu não posso querer florescer agora se o Senhor não quer que eu floresça, quer que eu permaneça. Eu não posso querer frutificar agora se o Senhor quer que eu finque as minhas raízes. Eu preciso entender aquilo que o Senhor está fazendo em mim, ao meu redor, onde eu estou. E as correntes do Negueb, elas eram sazonais. O povo precisava discernir o tempo, precisava ficar atento. E o que foi que a Axa fez? Ela viu a oportunidade do pai passando e ela foi lá e disse: pai, eu quero fontes. Eu preciso de fontes, me dá fontes. E como o pastor Evilásio sempre fala, qual é o melhor cenário para um avivamento do Senhor, se não um cenário caótico? Se não um cenário de dor? Se não um cenário em que a gente vê sequidão? Esse é o melhor cenário. Porque o nome é milagre. Porque olhando com os nossos olhos não tem possibilidade. Então é milagre. A terra seca é o solo, é o tempo para que nós venhamos pedir por fontes, para que nós venhamos pedir pelo impossível do Senhor. A terra seca é o território ideal para o sobrenatural do Senhor. Então não rejeite essa terra. Axa, ela não rejeitou. A Bíblia não fala que ela disse: ó, eu não quero não essa terra. Ela chegou e fez: pai, tu me destes uma terra seca, mas agora eu te peço um presente. Ela diz: ó, nem é tua obrigação. Tu já me destes a terra, mas eu te peço um presente, me dá fontes. Axa, ela não rejeitou. Ela discerniu o tempo. Ela entendeu que aquele solo era seco, mas não era estéril. Ela entendeu que a fonte é o Senhor. E ela recorreu ao Pai. O Pai nos chama hoje a recorrer a Ele, igreja. E a clamar por fontes. Ela não se contentou, ela clamou. E o interessante é que Caleb falou: eu vou te dar fontes de cima e fontes de baixo. Fontes superiores e fontes inferiores. As fontes superiores, elas representam aquilo que vem do céu. As revelações, o derramar do Senhor, as direções do Espírito, a presença do Senhor. E as fontes inferiores, elas representam o que brota da terra, as estratégias do que precisamos fazer, a nossa responsabilidade, a nossa permanência, a nossa perseverança, a nossa obediência, o nosso trabalho contínuo, a nossa constância. Essas são as fontes inferiores. E o Senhor sabia que, assim como não dá para uma igreja permanecer no Hebron sem o Negueb, nós não podemos caminhar apenas em uma fonte, Ele nos dá as duas.
Porque visão sem ação não vai funcionar. Direção sem ação, nós vamos enterrar o que o Espírito falou. Da mesma forma que estratégia sem a presença é funcionar sem o Senhor, e isso também não dá certo. Então o Senhor hoje Ele nos promete, e eu acredito que Ele vai derramar, já está derramando sobre as nossas vidas, as fontes superiores e as fontes inferiores. O que vem do alto, o que vem do Espírito, e aquilo que nós precisamos fazer enquanto filhos, enquanto aqueles que são enxertados na família de Cristo, que receberam o Evangelho com desafios e que vai cumprir a direção do Senhor.